Então, agora o próximo passo é a gente criar um conversor para poder corrigir aquele problema que nós estamos encontrando aqui, ó. Né? É um problema de conversor. Que negócio é esse de conversor, né? De converter? É o seguinte, meus amigos. Olha só, é muito fácil a gente pegar os dados que estão na tela em formato de string e setar dentro de propriedades que também são string. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer o seguinte, nós temos uma telinha, certo? E esse nome que o usuário vai digitar aqui, João, ele vai cair numa propriedade string também do objeto usuário. Esse login, JJ, vai cair numa propriedade string do objeto usuário. E essa senha vai cair numa propriedade string do objeto usuário. Os três são strings, certo? Só que esse cara aqui não vai cair numa propriedade string. Qual que é a propriedade? Então vamos observar? Então, vamos observar então. Deixa eu abrir aqui o Eclipse. Usuário. Olha só. Olha que maravilha. String, string, string. Aqui a coisa ficou diferente. Aqui não é string. Então, peraí. Então, se não é string, é o quê? É um perfil. Então como que eu vou fazer com que o que está vindo da tela seja transformado em um objeto do tipo perfil? Entende? Então, essa que é a ideia do conversor. Tá? Então, de string para string fica fácil. Até de string para inteiro, porque tudo que vem na tela vem como texto. Tudo aqui é texto. Tá? Quando eu poderia até pôr um campo inteiro aqui também, a conversão ia ser feita automática. O JSF já faz algumas conversões automáticas. Tá? Então não quer dizer que só quando é string que funciona. String, inteiros, os tipos básicos, já o JSF internamente já vai fazendo as conversões para nós. Tá? Agora, quando é um objeto do além, ou seja, um objeto que o JSF não conhece, fala, ó, esse cara eu não conheço. Eu conheço string, conheço integer, conheço double, conheço float, conheço... Esses caras eu conheço. Mas perfil eu nunca vi falar. Esse cara aí é do além. Então, quando o objeto é do além, além do que ele conhece, entendeu? Quando o objeto é do além, o que a gente tem que fazer? Nós temos que criar um conversor para ele. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar aqui um pacote de conversores, tá? Para poder estar trabalhando com o perfil. Então, vamos aqui no pacote web. Nós temos o web aqui, controller, web. Vamos colocar aqui um novo pacotinho, ou já vamos criar logo uma classe que vai se chamar perfil converter. Pronto, perfil converter. É o nome que a gente vai dar para ele, tá? Esse cara vai implementar uma interface. Vamos adicionar aqui a interface chamada converter do próprio JSF, ó. Converter, tá vendo? Do próprio JSF. Tá, então, beleza. Adicionando uma interface para ele implementar. Eu errei aqui na hora de colocar o nome do pacote. Então, deixa eu criar o pacote na mão agora. Você poderia ter feito isso e já colocado aqui o nome do pacote, entendeu? Eu não fiz isso. Então eu vou criar um novo pacote. Vou criar um pacote chamado converters, né? Só para guardar os conversores aqui, ó. Converter, pronto. E vou arrastar o carinha para lá. Trabalhei mais do que o necessário. Bom, então vamos lá. Falta de atenção minha aqui. Beleza, então fechou. Agora nós temos aqui um converter de perfil. É um cara que vai converter perfil em objeto perfil. Ou seja, vai vir da tela como string, né? Vem da tela como string, isso aqui é string, é um texto, vem da tela como texto, só que ele vai ser convertido de texto para objeto. Então por isso que quando a gente fala vou implementar um converter, essa interface exige que a gente faça dois métodos, o getAsObject e o getAsString. O que é isso? Ele vai transformar de string para objeto. Esse getAsObject, o que ele faz? Ele que vai receber da tela, ele que vai receber da tela, cadê o carinha aqui? Ele vai receber esse cara da tela, esse string, e vai retornar para nós, e vai transformar essa string da tela em objeto perfil. Então perceba que nós temos três parâmetros aqui, ó, Face Context, que é o contexto do JSF, User Interface Component, que é o componente que está sendo renderizado, processado, e o valor que está chegando da tela. É esse cara que interessa para nós agora, certo? O que vier da tela, eu quero transformar em objeto perfil, tá? Então, por exemplo, eu vou até mostrar aqui para vocês, ó, vou dar um print aqui, sysout, né?
O que está vindo da tela aqui é o vela, olha só. O valor. Certo? Olha lá. O valor que está vindo da tela. Tá? Então, esse carinha aqui, o valor que está vindo da tela, nós vamos pegar esse cara e vamos transformar ele em objeto perfil. Então, como que seria? Primeiro, eu vou vincular, vou fazer esse perfil virar um componente aí do Spring, para que o Spring também possa instanciar esse cara. Vou transformar ele num componente. Tá? Se a gente não colocar nada, ele já vai chamar perfil converter, minúsculo. Né? Mas se você quiser dar um nome para ele explicitamente, é só você colocar aqui. Então, ficaria assim. Sim. Vou pôr com um Pzinho minúsculo, só para você saber lembrar aqui dessa opção, tá, de mapeamento. Beleza, do jeito que está aqui, o Spring agora já consegue instanciar para nós esse objeto. Tá? Tá, nós não estamos fazendo nada ainda, só estamos tentando entender como que a coisa funciona. Aí o que a gente faz? A gente vincula o componente da tela com aquele conversor. Tá? Então como que a gente faz isso? A gente fala o seguinte, ó, a gente clica aqui e fala conversor. Quem será o conversor desse cara? Quem vai estar interferindo aí? Aí a gente coloca via linguagem de expressão, que a gente já falou que o EL vai chamar os objetos do contexto do Spring. Então a gente coloca assim, ó, perfil converter. Do jeito que está aqui, agora aquele conversor vai entrar em ação. Vai entrar em ação. Tá? Do jeito que está aqui. Então se a gente rodar essa tela agora, eu tenho até medo de rodar desse jeito, mas vamos rodar, não pode ter medo não, vamos rodar. Olha só o que aconteceu. Nós temos o cara aqui, vou pedir para salvar, ele vai dar o problema de conversão, mas vamos verificar se ele imprimiu alguma coisa para nós aqui. Ixi, não imprimiu nada, né? Então vamos verificar se realmente ele está entrando em ação. Então deixa eu ver. Vou fazer o seguinte, eu vou pôr um debug aqui. Eu vou colocar um debug, vou pôr um breakpoint bem aqui assim, ó, certo? Só para a gente ver o que está acontecendo. Tá? E vou rodar ele no modo debug. Vou vir aqui na minha telinha e vou rodar ele no modo debugger. Vou dar start tomcat pelo debug e vou pelo browser mesmo. Então tá ali. Aí eu venho pelo browser, atualizo. Beleza. Escolho aqui visitante, mando salvar. Ele pergunta, quer mudar de perspectiva? Não, não quero mudar de perspectiva. Tá? Olha só o que chegou para nós. O valor visitante. Veio o texto visitante para cá. Eu tenho de alguma forma pegar esse texto visitante que está vindo lá da tela e transformar ele em um objeto do tipo perfil. Está vindo visitante. Deixa eu liberar isso aqui. Ah, escreveu, visitante. Se eu trocar aqui ó, e falar administrador, salvar, quer mudar? Não quero mudar. Olha só, administrador. Tá bom, então libera aqui, ó, administrador. Tá, administrador. Beleza? Eu tenho que transformar esse texto administrador em objeto perfil. É assim que um objeto perfil que tenha o administrador. Só que o que acontece? Para eu transformar esse cara, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter aqui, obter uma instância através do nosso Entity Manager. Por quê? Porque qual é o sentido da gente querer buscar um objeto perfil? Qual é o sentido? O sentido da gente querer buscar um objeto perfil aqui é vincular um objeto perfil existente no banco de dados com um objeto usuário. É isso que nós queremos fazer. Nós queremos vincular um perfil que já existe no banco, ou seja, o cara que vai ter que ser setado aqui é um cara que tem ID, que é uma entidade lá no banco de dados. Então a gente precisa identificar ele no banco para setar aqui, antes de salvar o usuário. Então na hora de salvar o usuário eu preciso desse perfil. Então por isso que esse conversor ele vai ter que trazer para nós do banco de dados o perfil que corresponde ao que o usuário selecionou. Então a gente precisa buscar no banco de dados. Então a gente poderia fazer o seguinte. A gente poderia acrescentar aqui uma forma de buscar no banco de dados. Como que nós podemos fazer isso? O que você acha? Como que a gente poderia fazer isso? Por quê? Pensa o seguinte, eu tenho que buscar no banco. Quem que faz isso para mim? Quem que busca no banco de dados para mim? Você se lembra que a gente criou um perfil service? Então, já que a gente criou um perfil service, então ele deve ter todos os métodos que a gente precisa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o perfil service, vou falar assim, Spring, eu preciso de um perfil service. Eu não quero nem saber.
E eu preciso de um perfil service aqui. Por quê? Porque esse perfil service é ele que vai fazer... Opa, deixa eu pôr aqui com essa minúscula. É ele que vai fazer o trabalho para mim. É ele que vai fazer o trabalho para mim. É ele que vai buscar para mim no banco de dados. Tá? Então eu falo assim, Spring, traga esse cara para mim. Eu vou colocar aqui a anotação do Spring, AutoWallet, tá? E ele vai me trazer esse perfil service. Quando o Spring instanciar o nosso conversor, ele já vai instanciar com essa injeção de dependência. Lembrando isso aqui é injeção de dependência. Por quê? Porque é o seguinte, esse getAsObject, o que ele faz? Ele pega da tela o que está chegando da tela e tem que me transformar esse objeto. Então o que eu vou fazer? Com esse parâmetro que está chegando para mim, eu vou pedir para o meu perfil service fazer uma busca, realizar uma busca no banco de dados. Só que tem um detalhe aqui. Poxa, com o nome... Deixa eu terminar aqui. Opa, restart. Deixa eu dar o stop. Só que com o nome, eu não tenho nenhum método dentro do perfil service que me busca um perfil pela descrição. Eu não tenho isso. Mas eu tenho aqui dentro do service, do meu perfil service, um método que me busca o perfil pelo ID. Olha só. Ixi, deveria ter, hein? Não tem, hein? Ó, não tem. Ixi, se não tem, beleza, a gente faz. Sabe por quê? Porque no perfil DAO, olha só, no perfil DAO ele já tem, ó, busca por ID. Então é bem mais simples, só a gente vir aqui no nosso service e fazer a busca por ID. Seria assim no service, ó, public, né, void. Deixa eu só dar o mesmo nome, deixa eu só abrir aqui como que é ele no DAO, só para eu poder dar o mesmo nome para ele, tá? Então vamos pegar aqui usuário DAO. Como que chama? Buscar por ID. Esperando isso aqui, ó. É isso aqui, ó. É esse cara aqui, usuário DAO. Certo? Só pra gente ver aqui. Na verdade, é assim, perfil DAO. Perfil DAO. É isso aqui, ó. Buscar por ID. É esse aqui que a gente vai buscar agora. Tá? Então a gente fala assim, service, buscar por ID. Buscar por ID. Certo? Pede pro DAO, porque o DAO já tem esse cara. Entendeu? Então eu falo assim, beleza, deixa eu pedir pro DAO aqui, que ele já tem esse buscar por ID, certo? Que eu vou ter que ter aqui também uma entrada de parâmetro. Pronto, traga para mim. Tá bom, agora, claro, põe try-catch aqui. Tá ali, try-catch, mesma coisinha, né? E passando a exceção, lançando a exceção que ele pode estar encontrando aí. Declarando, avisando para quem chamar ele que ele pode lançar a exceção. Beleza, então o nosso service tem o busca por ID, que é o nome, não tem o busca por descrição. Então a gente teria que implementar um novo método busca por descrição se a gente quisesse, né, utilizar ele no conversor. Dizendo, o conversor pensa assim, ó, tá chegando para mim um texto da tela, eu tenho que, a partir desse texto, transformar ele em objeto, perfil. Agora, e se esse texto que está chegando na tela fosse o ID? Ao invés de chegar aqui, por exemplo, ó, administração, administrador, visitante, ao invés de ser descrição, fosse o ID, aí seria possível. Certo? Então aí ficaria mais fácil, porque bastaria eu chegar aqui no meu perfil, ó, no meu perfil, deixa eu só pôr um comentário aqui, e falar, vamos supor que esse valor é o ID. Seria assim, ó, perfil service, buscar por ID, e aqui eu passo o valor. Olha só, se esse value fosse o ID, é claro que aqui ele está como string, né? E o nosso método espera um inteiro. Então seria algo assim, ó. Seria algo assim, converta para inteiro que está chegando da tela. Seria algo assim. Ou seja, chegou um dado da tela, que seria o ID 1, 2, 3, 4. Eu estou convertendo para inteiro porque ele é uma string e estou mandando buscar. O retorno dessa busca é um perfil. Então deixa eu colocar aqui para ele um try-catch. Né? O retorno dele é o que? É um perfil. Então eu poderia fazer assim, ó. O return dele, ó, return. Lá. Return. Será que isso dá certo? Olha lá. Será que isso dá certo? Não pode retornar, como que é? Void, né? Ele falou, porque o nosso busca por ID, olha só como que ele tá o busca por ID. Deixa eu ver como que ele tá aqui. Vamos olhar direito nele. Ó, tá void, ó. Busca por ID. Tem que retornar o quê? Um perfil. Ó, tá errado o nosso método. Ó. Tem que ser assim, ó. Opa, eu tenho mesmo que fazer um curso de tradução urgente. Olha lá. Beleza? Eu fico gravando essas aulas aqui, não sei nem digitar direito. Coloca aqui, ó. Busca por ID. Return, busca por ID. Eu estou partindo do ponto que esse valor que vai chegar aqui, ao invés de ser a descrição, ele vai ser o ID. Então é isso que eu tenho que fazer agora. Essa é a minha missão.
fazer isso, tá? E porque aí já fica resolvido. Então ele retornou um objeto lá do banco de dados, já persistido, bonitinho, pelo Entity Manager. Então, uma vez que ele retornou esse objeto, eu posso vincular ele ao meu objeto usuário tranquilo. Agora, a nossa missão é fazer com que o valor que chega aqui seja o quê? Um ID. Então, a gente tem o método getAsString, que é ele que define qual vai ser o valor lá na tela. O que vai ser levado para a tela como valor. Ou seja, quando eu coloco aqui na tela visitante, o valor está sendo visitante, que é o padrão. Tá? Administrador, administrador. Agora estou dizendo o seguinte, não, o valor, quando eu falo valor, é o que vai ser submetido, não o que vai ser exibido. Uma coisa é o que está sendo exibido, a outra coisa é o que está sendo enviado como sendo o valor desse campo. Né? Então o que a gente fala? A gente fala o seguinte, ó, quando ele for levado para a tela, ao invés do valor ser o texto, né, descritivo dele, você faz o seguinte, você leva o ID para lá. Então esse velo aqui, ó, esse velo, o que é esse velo? Esse velo é o seguinte, cada vez que essa lista for chamada, por exemplo, ele vai imprimir aqui visitante, ele chama esse cara, getAsString. Agora eu vou imprimir administrador, o que ele chama? getAsString. E assim vai. Então se a minha lista tiver 50 opções, nós vamos chamar 50 vezes o getAsString. Tá? Por exemplo, vou imprimir aqui, ó. Vou mostrar aqui, vou imprimir o valor, só para a gente entender. O valor, velho. Vou imprimir aqui. Olha só, vou rodar essa tela. Não está no modo debug, então vou colocar aqui no modo debug. Coloquei e vou imprimir. Carreguei a tela. Quando eu carrego a tela, olha só o que ele está tentando fazer. Ele está pegando o primeiro perfil, tá vendo? O valor. O primeiro é vazio. O primeiro é vazio. Ele está como vazio aqui. Tá. Segundo. Roda. Segundo. O segundo é o perfil com a ID 15, descrição visitante. Isso aqui é o toString dele. Terceiro. O terceiro é o quê? É o perfil com a ID 14, descrição administrador. Quarto não tem, são só 3 opções. Então a gente tem o visitante e tem o administrador. Então na hora dele levar isso para a tela, ele vai passar pelo getString. Lembrando que ele chamou esse getString a mesma quantidade de vezes que nós temos componentes aqui no Selection Menu. Por exemplo, nós temos um componente que vem vazio e temos uma lista. Então ele vai chamar para esse cara e vai chamar para esse aqui, para todos que estão aqui. Tá? Então dá 1 mais a relação completa que nós temos aqui. Tá? 1 mais n. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos escrever agora o conversor, né, de string. Então, ao invés dele levar para a tela todo o objeto, a referência do objeto inteira para lá, ele vai fazer o quê? Ele vai levar apenas o ID. Se ele levar apenas o ID, aí na vinda, ou seja, isso aqui é na ida para a tela e aqui é na chegada para o servidor, entendeu? Então a gente entrega para a tela o ID e na chegada do servidor a gente pega o mesmo ID. O que ele devolve para a tela é o que ele vai pegar nesse velo aqui. Tá? Esse velo vai ser igual a esse, dependendo do que a gente entregar para a tela. Então se eu entregar para a tela agora o ID, seria algo assim. Primeiro, eu não posso entregar para a tela quando esse valor é vazio. Eu não posso entregar um ID para a tela quando é vazio. Então a gente pode fazer um if aqui, né? Se esse valor for igual a vazio, tipo assim, se ele for igual a nulo, por exemplo, ó, se ele for igual a nulo, ele retorna nulo. Por exemplo, seria assim, ó, se esse valor está vindo nulo, ele retorna nulo. A gente poderia fazer várias verificações aqui, tá, para a gente estar fazendo esses tratamentos. Opa, fiz um monte de besteira aqui. Voltando, vamos lá, tá aqui. Peraí, antes de fazer os tratamentos, vamos fazer assim. A lógica é isso aqui. O objeto que está chegando para mim aqui é um objeto que está vindo da minha coleção de perfis. Então, aqui, esse carinha, teoricamente falando, vamos pensar aqui, ó, vai ser o quê? Um objeto da minha lista. Só que uma vez ele vai ser esse objeto e as outras vezes ele vai ser cada objeto dessa lista. Então vamos primeiro tratar esse cara aqui, ó, lista. Seria algo assim, ó. Para cada objeto desse,
eu tenho um perfil. Seria assim, ó, perfil, né, P, ou perfil logo também, certo? Que recebe o meu value convertido para perfil. Seria algo assim. Porque esse value está como objeto genérico. Tá? Por quê? Porque ele pode ser qualquer coisa. Nesse momento ele vai ser perfil. Vai ser assim, ó. Tá ali. Fiz uma conversão. Ó. Fiz uma conversão. E aí eu falo assim, ó, return o meu perfil ponto get ID. Por exemplo, tá ali, ó. Beleza. Tá? A gente pode até fazer um teste, ó. Ah, tá. Só que ele fala para retornar como string, né? Tá bom. Eu ponho aqui toString. Tá aí. Beleza. Então, isso aqui já vai pegar um perfil da minha lista e vai retornar o ID dele para a tela, que é o que vai chegar aqui de volta depois para nós. Tá? Só que no primeiro caso vai dar um problema, né? Então eu posso fazer assim, ó. Se, por exemplo, ó, se esse valor que está chegando for uma instância de perfil, por exemplo, de perfil, aí eu faço essa conversão e retorno o ID, por exemplo. Pode ser assim, uma forma de tratar. Seria assim, ó. Se o valor que está chegando é uma instância de objeto perfil, beleza, então eu faço a conversão e retorno o ID. Se não, eu retorno vazio como string. Olha lá, string vazio. Poderia ser assim. Né? Por quê? Porque daí no primeiro objeto que chegar aqui, ele não vai ser, né, um objeto perfil. Então ele nem vai tentar fazer conversão e retornar ID. Ele já vai retornar vazio de cara. Né? Vamos fazer um teste. Né? Na verdade, não sei se funciona. Vamos ver se funciona. Vamos lá. Então a gente volta para a tela, volta aqui para a tela, vamos carregar, cliquei, ele veio, primeira vez, ó, o primeiro. Esse cara é uma instância de perfil? Não, não é, então ele nem pode entrar nesse if aqui, certo? Então a gente vai para o próximo passo, um debug, que é esse aqui, ó. Ó, não entrou, retornou vazio, beleza. Tá bom, agora o segundo. É uma instância de perfil? Ela é uma instância de perfil, é um objeto da classe perfil, já é referente àquela listagem. Então beleza. Então ele vai entrar, vai converter para o perfil e vai retornar o ID dele. Ixi, pode até ser que dê alguma exception aí, mas acho que não. Vamos lá. Vou dar logo F8 aqui. Pronto, F8, F8, F8. Beleza. Aparentemente, né? Beleza, ele continua funcionando normal. Agora vamos verificar se ao escolher visitante, se ele chegando aqui, ele vai chegar o número, o ID do visitante, ao invés da descrição do visitante. Que é esse o sentido. Salvar. Ó, chegou aqui é o quê? Olha só, o ID do visitante. Como chegou o ID do visitante, então a gente fica fácil de fazer aí a busca por ID. Então a gente roda. Beleza, ele buscou. Agora o próximo é o quê? Vazio. Olha lá. Vazio. Nesse caso, a gente tem que fazer um tratamento também. Ó. Chegou vazio aqui, string vazio. Aí ele vai dar um problema de conversão aqui, ó, number format, exception, né? Porque não vai conseguir transformar vazio para inteiro. Né? Então vamos ver aqui. Olha lá. Caiu numa exception. Ó. Perceba que ele lançou uma exception. Vamos verificar? Qual que foi? Olha lá, number format exception. Number format exception. Por quê? Porque chegou vazio, tá chegando vazio da tela. Certo? Rodando. Beleza, agora está voltando de novo para carregar. E assim vai. Deixa eu desmarcar aqui o breakpoint e liberar. Bom, vamos dar uma olhadinha na tela. Beleza. Tá, então, assim, nesse caso, quando aconteceu o number exception, quando ele, tipo assim, está chegando da tela a opção de vazio, né, vai acontecer o number format exception. Que objeto que eu quero retornar quando é vazio? Que objeto que eu quero retornar? Eu posso retornar, nesse caso eu posso retornar nulo, né, porque eu não quero representar nada, então eu posso dar um return nulo aqui. Eu vou estar engolindo a exception, retorne nulo e não vou mostrar. Por exemplo, se der um service exception, ele não puder buscar esse cara, o que eu vou fazer? Retorne nulo. Lógico, em alguns conselhos aí de boa prática, a gente não pode retornar nulo, né, quando surgir uma exceção. Porque, teoricamente falando, a gente está engolindo a exceção. Mas nesse caso, a gente quer definir, ó, eu quero retornar, eu preciso retornar um objeto nesse método. Né? Mas só que nesse caso, eu só vou retornar um objeto quando ele realmente foi encontrado. Se qualquer exceção for lançada, eu não vou poder entregar. O que eu vou ter que entregar para quem está me chamando é nulo.
uma referência nula. Então seria assim, vamos testar de novo. Vamos ver se nós temos um problema. Tá carregando, aí seleciona um cara. Visitante, vou colocar aqui, ó, Pedro de Lara. Vocês lembram desse carinha aqui? Vamos lá. Pedro de Lara, olha só, fiz uma sacanagem com o nome dele aqui. Aí, Pedrão, senha, PP. Visitante, salvar. Ele vai entrar aqui, vai buscar, né, o ID dele 15, vou até desmarcar e liberar. Buscou, fez um insert, bonitinho, deixa eu olhar no banco para ver se ele fez isso. Então ele cadastrou o Pedro de Lara, tá vendo lá? Com a senha PP e com o perfil 15, ó, que é o que a gente gostaria de fazer. E o perfil 15 é um outro objeto, é um outro registro que já existe aqui no banco de dados, o perfil 15. Agora eu vou cadastrar outro. Vou cadastrar outro como administrador. Entendeu? Vou colocar aqui, ó, Silvio Santos. Aí, Silvio. E aqui a senha SS de Silvio Santos. Salvar. Olha só. Vamos ver no banco de dados. O Silvão está aqui com a senha com o perfil 14, que nada mais é que o administrador, tá bom? Então, beleza. Então, com isso, agora a gente consegue, né, fazer esse tratamento de conversores, tá? Então, toda vez que a gente tiver na tela um objeto select on menu, ou seja, para você selecionar, que vai representar um relacionamento de entidades, porque esse cara aqui representa um relacionamento de entidades, nós vamos precisar criar um conversor específico para ele. Tá ok? Então, para essa aula, para esse vídeo, era isso que eu queria mostrar para vocês. E nos próximos vídeos vamos indo aí para os detalhes aí de segurança, autenticação, Spring Security. Nós vamos avançando nesse modo, tá bom? Muito obrigado.